A Carne, de Júlio Ribeiro. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 18. 6 dias depois da partida de Lenita, chegou Barbosa. De nada sabia ele, o coronel não lhe tinha escrito. Desde que transpusera a crista do morro, vinha alongando os olhares à espera a todo momento de divulgar o vulto da moça numa janela no terreiro, em qualquer parte. Ontem gozava o prazer de vê-la estremecer do júbilo ao enxergá-lo, de vê-la correr-lhe ao encontro pálida, trêmula, convulsionada pela emoção. Lembrava-se da noite e tinha calafrios, afastava. Expediu da mente a lembrança do gozo, para também esquecer que lhe era preciso esperar tantas horas. E às janelas ninguém assomava. No pardo sujo do terreiro esburgado, agitavam-se e passavam rápidas de uma para outra parte manchas azuis e encarnadas. Era um lote de criolinhos a correr, a bancar, vestidos de camisolas do baeta, mais nada. Melhor, disse Barbosa consigo, vou surpreendê-la na varanda, em prosa com o velho. Desceu, chegou à porteira. A criolada reuniu-se em um grande magote, e, alçando as mãos e tripudiando, começou a gritar uma melopéia cadente e afinada. Aí vem Ionhô, aí vem! Cala bico, canalha! Barbosa cruzando nos lábios índice da mão direita. A criolada, afeita a obedecer, emudeceu. Ele apeou-se, descalçou as esporas, atravessou o terreiro, entrou em casa, foi andando nas pontas dos pés até a varanda. Estava deserta. Dirigiu-se ao quarto do pai, encontrou o coronel deitado a gemer com o reumatismo. Como vai, meu pai? Como está minha mãe? E beijou a mão de um e a testa de outra. Na forma do louvável, respondeu o coronel, sofrendo sempre. Ai, esse maldito reumatismo não larga. Como foi você de viagem? Muito bem. O engenho? Vem aí, chega amanhã à estação. Assim, pois é preciso que sigam os carroções a esperá-lo hoje mesmo? Basta que sigam amanhã. E veio coisa boa? Ótimo. Algumas peças foram fundidas especialmente. Fizeram-se os moldes sob o meu risco. Muito bem. E quanto custou? Ficou barato. Não andem mais de 3 contos. Ai, você já jantou? Não, senhor. O coronel sentou-se com esforço, tirou de sob o travesseiro uma chavinha, levou-a aos lábios, arrancou um assobio estridente e prolongado. Senhor, gritou de dentro uma escrava que logo assomou à porta do quarto. Nhonhô está aqui e ainda não jantou. Sim, senhor, meu senhor. E voltando-se rápida, desapareceu. Barbosa não quis perguntar por Lenita. Ela estava de certo no quarto. Ele já iria ter com ela. Pediu licença ao pai para sair, que não se demoraria. Disse que voltaria logo para conversarem. Chegou à sala de Lenita e sentiu um grande aperto no coração ao ver os consolos despidos, sem um bronze, sem uma estatueta, sem uma jarra de Sèvres, sem um defumador de Satsuma. Foi à porta do quarto de dormir, empurrou-a, estava fechada a chave. Foi ao outro quarto, vazio. Empalideceu-se, encostou-se à ombreira da porta para não cair. Que era aquilo? Perguntou-se. Para onde tinha ido a moça? Voltou aos aposentos do pai. Meu pai, onde está Dona Lenita? Se realizou o que tinha na intenção. Está em São Paulo, em casa de um parente do Fernandes Faria, ou qualquer hotel. Aquilo é uma doidinha. Pois Dona Lenita foi para São Paulo? Exclamou Barbosa, como se recusando a evidência, como que fugindo à brutalidade do fato. Se foi, você a conhece, pelo menos tão bem quanto eu. E desencabritando, desencabrita mesmo. Não há pegar-lhe. Barbosa deixou-se cair em uma cadeira. Não estava pálido, não estava lívido. Estava uma e outra coisa. Tinha manchas, cor de chumbo no rosto, cor de terra.
Em suas feições havia alguma coisa da expressão que deve ter uma máscara de bronze que, caída em uma fogueira, começa a entrar em fusão. Conservou-se sentado por muito tempo, mal respondendo às perguntas do pai. Chamaram-no para jantar? Foi, sentou-se à mesa, cruzou os braços sobre ela, afundou a cabeça no ângulo formado pelo braço esquerdo, deixou-se ficar, imóvel. Refletia. Lenita não estava. Não estava na sala, não estava no quarto, não estava no terreiro, não estava no pomar, não estava na fazenda. Ele a não veria mais, não lhe ouviria mais a voz suave, não lhe beijaria mais os lábios corados, não lhe beberia mais a frescura do hálito. Só, estava só. Ela o provocara, ela se lhe oferecera, ela o procurara, ela se lhe entregara, ela se prestara a todos os seus caprichos, mansa, dócil, submissa, para depois assim abandoná-lo a sós com as suas lembranças, entregue à tortura da saudade. Não era possível. Lenita ali estava, do outro lado da mesa. Não, se fora. Ergueu a cabeça, abriu os olhos esgazeados e só viu diante de si a criolinha servente, que abanava moscas, movendo preguiçosa e mole, para a direita e para a esquerda, um ramo de alecrim bravo. Barbosa deixou cair de novo a cabeça. Continuou no cismar doloroso, como se prasa a revolver em uma ferida o ferro que a produziu. Louco que fora. Tinha 8 dezenas de amantes. Tinha sido, era ainda casado. Conhecia a fundo a natureza, a organização caprichosa, nevrótica, inconstante, ilógica, falha, absurda da fêmea da espécie humana. Conhecia a mulher, conhecia-lhe o útero, conhecia-lhe a carne, conhecia-lhe o cérebro fraco, escravizado pela carne, dominado pelo útero, e estupidamente, como um fedelho sem experiência, fora se deixar prender nos laços de uma paixão por mulher. O tempo ia passando, o jantar arrefecera. Barbosa levantou-se. Nhonhô não janta? Perguntou triste a preta cozinheira que o observava da porta do corredor. Não, Rita, estou sem vontade, estou doente. Saiu, chegou à porta do terreiro. Circunspecionou os arredores. Parecia-lhe morta a natureza. A paisagem figurava-se-lhe um cadáver, vasto, enorme. Do diafragma subia-lhe para o coração um aperto constante, ininterrompido, doloroso, que lhe folhia o fôlego, que o sufocava. Queria chorar. O pranto, julgava, far-lhe-ia bem, seria um desabafo, impossível. Um ardor seco, febril, queimava-lhe os olhos. Do imóvel do arvoredo, secular, na calma impassível das encostas amareladas, havia ele, pelo menos sentia, o que quer que era de hostil. Essa indiferença majestosa irritava-o. Era como um escárnio à angústia em que se estorcia seu espírito. E tudo lhe fazia lembrar Lenita. Na antessala, a cuja porta estava a vir a ele pela primeira vez por entre as torturas de uma enxaqueca, no pomar de que avistava um ângulo com ela tivera a primeira entrevista, no pasto que se lhe estendia entre os olhos, quantas vezes não tinham passeado juntos? A mata fronteira, as caçadas, os pássaros, a cutia, os porcos, a cascavel. A cascavel. Por que não sucumbira Lenita ao veneno da cobra? Por que a fizera ele viver? Morta naquele tempo, ela seria apenas uma saudade doce, e não a lembrança voraz que o havia de matar. Anoiteceu. A escuridade e o silêncio, reprodução cruel da escuridade e do silêncio das noites de outrora, das noites de amor, que não mais voltariam, acenderam-lhe, exacerbaram-se o pungir do sofrimento.
o rolar da soledade. Lembrou-lhe o suicídio. Ainda não, disse. Esperemos. Entrou para o seu quarto, deitou-se, fez uma injeção de morfina e dormiu. No dia em que era esperado, chegou o maquinismo. Barbosa desenvolveu uma atividade febril. Desengradou, armou ele próprio. Multiplicou-se, dividiu-se, fez-se carpinteiro, pedreiro, serralheiro, maquinista. Queria esquecer de dia, hipnotizava-se com trabalho, de noite com morfina. Pronto o engenho, a moagem continuou. Barbosa tomou a si, dirigiu o serviço. O açúcar da fazenda criou fama. Eita, rapazinho distorcido, dizia o coronel, é pau para toda obra. Quem havia de lhe dizer que ele entende mais de fabricação do que eu que lido com cana desde que me conheço por gente? Quem estuda sabe mesmo. Mas eu não acho contente com ele. Estes modos que ele agora tem não são naturais, ele não os tinha. Aquela Lenita. Um dos dias da primeira quinzena de outubro, o moleque trouxe da vila, na correspondência, 2 cartas sobrescritas por uma letra redonda, fina, bonita, letra de mulher, era de Lenita. Barbosa a conheceu imediatamente. Uma lhe era endereçada, a outra ao coronel. Barbosa tomou a sua, abriu-a e pálido, muito pálido, com um ligeiro tremor a agitar-lhe as mãos, começou a leitura. Dizia: São Paulo, 5 de outubro de 1887. Ao senhor Manuel Barbosa, envio muito saudar, mestre. Ao chegar à fazenda, surpreendeu-se de certo com minha partida um tanto brusca. Procurou-lhe explicação, não achou, nem eu. Lembro-lhe o que diz Spinoza: a nossa ilusão do livre-arbítrio vem de ignorarmos nós os motivos que nos dirigem. No caso dessa minha partida, eu poderia bem crer que tinha livre-arbítrio. Demais, sou mulher, sou fantástica. Quem vai discutir e explicar caprichos de mulher? Vale infinitamente mais non raisonner de l'or, guardar, passar. Qual tem sido a minha vida desde que vim da fazenda? Nem eu mesma sei. Estudar não tenho estudado. Fui sábia, fui preciosa tanto tempo, que achei de justiça dar-lhe o luxo de ser ignorante, de ser mulher um pouco coxinha. Mas qual? Ninguém é sábio impunemente. A ciência é uma túnica de Dejanira. Uma vez vestida, gruda-se à pele. Não sai mais. Quando se tenta arrancar, deixa pedaços de forro, que é o pedantismo. E a prova é estar-lhe eu escrevendo, por não poder resistir ao prurido de comunicar as minhas impressões, de conversar um bocadinho com quem me entenda. Que saudades não tenho eu, às vezes, das nossas palestras, das nossas lições, nas quais tanto se dissipava a treva da minha ignorância à luz do seu profundo saber. O passado, passado. Fomos como 2 astros vagabundos que se encontraram em um recanto do espaço, que caminharam juntos enquanto foram paralelas às suas órbitas, e que ora estão separados, seguindo cada qual o seu destino. Vamos ao que serve. São Paulo é hoje uma grande cidade. Dou-lhe sem receio de erro 60.000 habitantes. Dia a dia, para nome, para sul, para leste, para oeste, está crescendo. Está se alastrando, é o que mais é, está se aformoseando. Os horríveis casebres dos fins do século passado e dos princípios destes vão sendo demolidos para dar lugar a habitações higiênicas, confortáveis, modernas. Os palacetes do período de transição, a fazendeira, a cosmopolita sem arte e sem gosto, chatos, pesados, mas solidamente construídos, constituem um defeito grave que não mais desaparecerá.
obras, porém, afeitas, nestes últimos 5 anos, pelo arquiteto Ramos de Azevedo, pelo italiano Pucci e por outros estrangeiros que são realmente primores de arte. Gosto imenso da tesouraria da fazenda que está construindo Ramos de Azevedo. É um edifício que honra São Paulo pela severidade e elegância do estilo, pela robustez que ostenta desde os profundíssimos alicerces até o levantado coruchel. Aquela mole enorme forma um todo compacto homogêneo, sem o mínimo defeito, sem uma trinca sequer de tecimento. Quem viu o que ali estava, cruzes, para se avaliar o que era, basta que se veja anual palácio-governo da mesma procedência. Os manes do Sr. Florencio de Abreu podem se limpar as mãos à parede dos Campos Elíseos, se é que os Campos Elíseos têm parede. Desmanchar a velha, a maciça, a histórica e legendária construção dos jesuítas, para estender por ali fora aquele pardieiro medonho. Não sei por que não mandou botar abaixo também a capela. O senhor de Parnaíba desvendou os mistérios da cripta dos padres de Loyola, rasgando uma porta no andar da torre dessa capela. À esquerda de quem entra, vêem-se distintamente 6 covas sepulcrais, 6 catacumbas superpostas em 2 ordens de 3 cada uma, praticadas na grossura enorme da parede. Entraram já cadáveres os que ali jazem, ou foram emparedados vivos, segundo a lei terrível do Código Secreto da Companhia? Ao governo, ao bispo diocesano, corre o dever de mandar abrir aqueles jazidos, onde talvez se encontrem documentos importantes para a história da província. O chá, lembra-se bem, era mato quando eu estive com meu pai em São Paulo. Pela primeira vez hoje, é um bairro populoso constituído por um vasto enxadrezamento de ruas direitas e largas, arejadas e mordidas de luz. Há na cidade vários calçamentos a paralelepípedos. O antigo, famoso Largo de São Francisco está que é um brinco. A academia foi reformada. Talvez eu não tenha razão, mas o caso é que eu preferia exteriormente como ela era outrora. Tinha pelo menos o mérito de representar o gosto arquitetônico dos religiosos que dirigiram a colonização do Brasil. Hoje não representa coisa nenhuma. Tem uma aparência limpa, mas desgraciosa, e é até caturra. No alastrar da cidade, bairros unem-se. Vão desaparecendo as soluções de continuidade predial. A luz já pega com o braço pela rua de São Caetano. O comércio tem se desenvolvido de modo assombroso e a indústria segue-se de perto. Há em São Paulo fábricas de móveis, de chapéus, de chitas, de bordados, de luvas, que rivalizam com as do Rio e que estabelecem concorrência séria aos produtos europeus. Nas ruas de São Bento e da Imperatriz é enorme o acervo de lojas e de armazéns, de casas bancárias, de estabelecimentos de todo gênero. As vitrines das casas de joias entram em compita de riqueza e gosto. Aqui a relojaria suíça, delicada, elegantíssima, ostenta os seus primores, os seus inexplicáveis Patek Philippe, a par dos artefatos sólidos da relojoaria americana dos Halfdan, feitos à máquina, grossos, esparramados, angulosos, profusa e desgraciosissimamente ornamentados. Ali a prata do Porto, aéreamente e maravilhosamente filigranada. Casa sua alvura mate aos reflexos fulvos da ourivesaria francesa. As cintilações mágicas dos brilhantes puríssimos do Brasil, dos diamantes coloridos do Cabo, dos rubis, das safiras, dos topázios, das ametitas,
das opalas irisadas. A luz brinca nos lavores dos metais e nas facetas das pedrarias em um tal deboche de magnificência que faz lembrar os contos de fadas, a caverna de Aladim. Entrei ontem em uma casa de modas, a Mascote. Atraíram-me a atenção bronzes de Barbedienne expostos em uma vitrine interior. Alguns eram reproduções do que eu possuo. O Oplitodromo, conhecido por Gladiador, Borghese, a Vênus de Milo, a Vênus de Salona. Outros eu ainda não conhecia. O Menino da Cesta, por Barrias, a Bacante do Cacho, por Clodion. Que bronze adorável este, que verdade nos planejamentos, que morbidez suave de postura. No rosto, o metal parece ter o emaciamento, a transparência fosca da pele viva. Os olhos como se cerram e um êxtase de volúpia. Encomenda de Júlio Ribeiro, um gramático que se pode parecer com tudo menos um gramático. Não usa simonte, nem lenço de alcobaça, nem pince-nez, nem sequer cartola. Gosta de porcelanos, de marfins, de bronzes artísticos, de moedas antigas. Tem, ao que me dizem, uma qualidade adorável, um verdadeiro título de benemerência. Nunca fala, nunca disserta sobre coisas de gramático. Veio receber-me um dos proprietários da loja, rapaz afável, parisiense nos modos, flor na botoeira do paletó, sorriso engatilhado. Fiz alguns pedidos, tomou nota deles para mandar-nos a casa. O outro sócio, irmão creio, do primeiro, moço grave, sério, de fisionomia leal, sempre um bureal, sempre a escrever, tipo acabado do português antigo, trabalhador, honesto, pontual, pé de boi. Em frente, a casa Garrox, vasta Babel, livraria em nome, mas verdadeiramente bazar de luxo, onde se encontra tudo, desde o livro raro até a pasta de aço feita, passando pelo clicô legítimo e pelos cofres à prova de fogo. Lá fui ver a exposição permanente. Mal tinha eu entrado, entrou também um grupo de homens, 3 ou 4, se bem me lembro. Era um sujeito corpulento, coroado, limpo no descambar da idade viril, ou melhor, no verdor da velhice. O bigode farto, betado aqui e ali por um fio de prata, e as longas costeletas acentuavam-se com nitidez no rosto fresco, caprichosamente escanhoado. O cabelo dividia-se em pastinhas despretensiosas no alto da testa vasta, ligeiramente redonda. Colarinho de pontas quebradas, gravata branca de nó, colete fechado até o nó da gravata, fraque, flor enorme na lapela, calças de casimira preta com listinha de seda branca, chapéu reto, alto, mole, sapatos Clark pristinês. Belo homem. Ramalho Ortigão, já adivinhou? Um dos que o acompanhavam era um rapaz alto, cheio de corpo, alvo de cabelos castanhos claros, quase louros, ondeados de bigode crespo, de lábio inferior coroado, úmido, um casal adorável, que o mestre disse-me ter encontrado uma vez em Campinas, e a quem eu fui apresentada um dia destes em uma festa de anos, Gaspar da Silva. Ramalho entrou em conversas com um dos sócios na casa de Garrox. Eu, fingindo que examinava um livro, prestei-lhe toda a atenção. Apanhei, dissequei, analisei cada uma de suas palavras. Voz agradável, bem timbrada, pronúncia distinta, corretíssima, sotaque alfacinha puro, estranho, muito estranho a ouvidos paulistas. Ramalho Ortigão é incontestavelmente um homem de combate, um grande escritor. Eu, porém, não gosto dele. Acho-o trabalhado, limado, castigado demais. Acho que o pose trop. Não escreve como Garret, vazando a alma no papel.
calcula o efeito de cada palavra, de cada frase, como um jogador de xadrez calcula o alcance do movimento de cada peça. Nos seus escritos, há notas, há quantidades constantes que reaparecem fatalmente. Encontra-se sempre uma admiração exagerada por tudo quanto é vigor muscular, por tudo quanto é manifestação de força humana física. O estadulho, a bengala grossa são fatos imprescindíveis das suas teorias de moralização social. Afeta pelo asseio, pelo cuidado do corpo, um culto que chega a se tornar impertinente. Não perde ensejo de contar que se banhou, que se barbeou, que se mudou a roupa branca. Tanto repete, tanto insiste, que até parece ter um secreto receio de que não o acreditem. Escreve ele um livro novo. Os seus leitores habituais já lhe conhecem, já lhe esperam as ficeles. Há de falar por força nas malas, nos apeitos de toilette, nos desinfetantes, na abundância de cuecas e peúgas. Tem frases feitas, uma por exemplo, todos os seus estandartes, todas as suas bandeiras, todas as suas flamas, todos os seus galhardetes estão sempre a palpitar gloriosamente, estão sempre a bater em palpitações gloriosas. Os livros de Ramalho Ortigão são excelentes, não há de negá-lo. Quer pelo fundo, quer pela forma, bom senso e correção de linguagem até ali. Ensinam-nos a pensar, ensinam português. O que não creio é que eles sejam um espelho, uma câmara escura para se estudar a individualidade do autor. Entendo que não se pode ficar conhecendo a Ramalho Ortigão, nem em Paris, nem nas farpas, nem na sua parte de mistério da estrada de Sintra, nem nas caudas e praias, nem nas impressões de viagem, nem na Holanda, nem no John Bull. Melhor do que isso, fotografa-se ele nos seus depoimentos sobre a questão Vieira Castro. Seja como for, ontem foi para mim um grande dia. Conheci um grande homem. Agora nós, o que mais de perto nos toca. Seguiam-se algumas linhas criptográficas em uma cifra que Barbosa e Lenita tinham combinado desde os primeiros tempos de convivência. Estou grávida de 3 meses, mais ou menos. Preciso de um pai oficial para o nosso filho. Se tu fosses livre, fazíamos justos na igreja as nossas núpcias naturais, e tudo estava pronto. Mas tu és casado e a lei de divórcio aqui no Brasil não permite novo enlace. Tive de procurar outro. Tive de procurar é um modo de dizer. O outro deparou-se-me, ofereceu-se-me e eu limitei a aceitá-lo. E ainda impus-lhe condições. É o Dr. Mendes Maia. Ao chegar aqui, escrevi-lhe para a corte. Ele veio imediatamente. Tivemos 30 conferências largas. E fui franca. Contei-lhe tudo. E nós nos casamos amanhã, às 5 da madrugada. Pelo trem do norte, que parte às 6, seguimos para a corte e da corte para a Europa no primeiro vapor. Sei que te hás de lembrar sempre de mim, como eu sempre hei de lembrar de ti. O que entre nós passou não se olvida. Não se guardes rancor. Fomos um para o outro o que podíamos ter sido, nada mais, nada menos. A criança, se for menino, chamar-se-á Manuel, se for menina, Manuela. A carta ainda continuava. Barbosa, lívido com as feições horrivelmente contraídas, rasgou-a em 2 movimentos, atirou-a em um lamaçal, onde com gáudio infinito chamurfavam alguns porcos. Rameira, prostituta, viu? Exclamou ele. Você sabe que mais? Perguntou-lhe o coronel, que se aproximava. A Lenita casa-se. Escreveu-me participando. A mim também escreveu ela. Sim, e ela a dizer que se não queria casar. Fiem-se lá em mulheres. Aquela partida repentina não teve outra causa. Não teve. Não, volveu Barbosa. A tarde levou-a, ele em toda a pensar, a macular só consigo.
À noite não fez injeção de morfina. Passou em claro, nem sequer se deitou. No dia seguinte, cedo, saiu, deu uma volta pelo pomar, foi à mata, chegou à cova, demorou-se a contemplar os destroços do reparo, as do milho que tinham nascido e morrido estioladas pela sombra, sem produzir. Viu ainda, por entre as folhas secas, algumas vértebras, algumas espinhas da cascavel. Voltou, passou pela fruteira, em cuja copa uma araponga cerrava estredulosa. Viu no chão uma pena de jacu, desbotada pela umidade, suja de barro. Ergueu-se, contemplou-a muito tempo, deixou-a cair. Voltou para casa, não quis almoçar, pediu um banho. Despiu-se, entrou na banheira, deitou-se, revolveu-se com delícia na água tépida, aromatizada com vinagre de lubim. Após muito tempo saiu, enxugou-se com esmero, calçou ciroulas de linho passadas a ferro, cheirosas, frescas, muito macias. Chamou 2 pretos, mandou esvaziar, retirar a banheira. Foi à mesa, tomou uma garrafa de vinho húngaro, doce e perfumoso, abriu-a, encheu um cálice e examinou de encontro à luz a transparência cor de topázio queimado do precioso líquido, cheirou, auriu-lhe o buquê, bebeu como fino entendedor aos golinhos, dando estalos com a língua. Puxou uma gaveta e dela tirou uma caixinha oblonga de clarão, abriu-a. Havia dentro uma seringuinha de vidro, uma cápsula de porcelana, um escarificador de 10 lâminas e um pequeno pote. Esquisito, bojudo, de barro preto, arrolhado cuidadosamente com um batoque de madeira. Uma etiqueta em letras vermelhas sobre o fundo amarelo denunciava-lhe o conteúdo. Barbosa dispôs tudo isso sobre o mármore do criado. Tomou o escarificador, fê-lo funcionar. 9 das lâminas tinham sido quebradas de adrede. Uma só estava intacta, e essa cortava como uma navalha. Barbosa largou o escarificador, pegou no potinho, fez cair dele, na cápsula, uns grãos irregulares escuros, com quebraduras lustrosas. Era curar. De sobre a mesa, tirou um moringue. Deitou na cápsula cerca de 2 colheres de água e com o bico da seringa foi agitando, fazendo com que se dissolvesse o terrível veneno. Quando inspiçou-se a solução, assumindo a cor carregada de café forte, Barbosa encheu com ela a seringa. Tomou de novo o escarificador, engatilhou-o, aplicou-o sobre a face interna do antebraço esquerdo, premiu o botão. Ouviu-se um estalo abafado. Barbosa retirou o escarificador. Um pequeno traço, fino como um cabelo, desenhava-se-lhe negro na alvura da cútis. Uma gotazinha de sangue ressumou. Marejou, redonda, rubro, brilhante como um rubim. Barbosa largou o escarificador e, a sorrir sem empalidecer, pegou, segurou a seringa entre o índice e o médio da mão direita, introduziu-lhe o bico afilado da cesura, meteu o polegar do anel da haste, calcou firme e empurrou com força o pistão. O excesso do líquido injetado espandanou, desenhando-se-lhe na brancura da pele como aracnídeo sinistro. Barbosa lançou no urinol o resto do conteúdo da cápsula, meteu-a com o potinho, com o escarificador, com a seringa na caixa de charão, escreveu em um bilhete de visita: "Cuidado, que isso é veneno." Pôs também o bilhete dentro, fechou a caixa, guardou-a na gaveta, foi ao lavatório, molhou uma toalha, limpou o braço, voltou para a cama, deitou-se de costas ao comprido. Passaram-se 2 minutos. Barbosa nada sentia,
Absolutamente nada. Quis ver a cesura, tentou chegar o braço à altura dos olhos. Não pôde. O membro paralisado recusava-se à ordem do cérebro. Tentou o mesmo com o braço direito. Quis mover as pernas, igual impossibilidade. Tentou sacudir a cabeça, fechar e abrir os olhos. Sacudiu a cabeça e fechou e abriu os olhos. Passaram-se mais alguns minutos. Tentou de novo sacudir a cabeça, fechar e abrir os olhos. Impossível. A paralisia já era quase completa, quase total. E não sofria dor. Constrangimento de espécie humana. No terreiro abaixo, ao pé do engenho, os pretos estavam a malhar um resto de fegão que ficara de julho. Cantavam. A toada distante chegava a Barbosa, amortecida em quebros suaves, como os das vozes angélicas de um harmônio. Do teto pendia uma jardineira de vidro com um epidendro fragans, Barbosa áurea, com deliciosas os eflúvios embriagantes das flores da orquídea. Na boca tinha ainda o ressaíbo suave, quente do vinho húngaro generoso. A um canto do forro, aranhas domésticas fabricavam as teias. Barbosa distinguia-lhes bem os movimentos hábeis das pernas longas, esguias, nodosas, verdadeiros dedos de tísico. Veio uma mosca e pousou-lhe na face, com uma hiperestesia que chegava a ser um padecimento. Ele sentia o prurido das patas do inseto, quis enrugar a pele do rosto para afugentá-lo, não pôde. E a percepção de tudo era clara, a inteligência perfeita. Lembravam-lhe, acudiam-lhe de tropel à memória as metamorfoses mitológicas de homens, de mulheres em árvores, em rochedos. O sonho extravagante da imaginação doentia dos poetas helenos era traduzido em realidade palpitante. Era excedido no domínio dos fatos pela ação misteriosa do veneno americano. Oh, pensava Barbosa, não poder eu ditar a alguém o que em mim se está passando, descrever o gosto dessa morte gradual em que a vida esvai-se como um líquido que se escoa. Que sou eu neste momento? Uma inteligência que sente e quer, presa em um invólucro morto, cativa em um bloco inerte. O espírito, o conjunto das funções do cérebro, está vivo, dá ordens. O corpo está morto, não obedece. Tem um pé na existência e o outro no não ser. Alguns minutos mais e tudo estará acabado, sem sofrimento, sem dor. Já entrevejo o nirvana búdico, o repouso do aniquilamento. Manduca? Manduca? Era a voz do pai que o chamava. Barbosa ficou triste, queria responder e não podia. Teresa? Senhor? Onde está Manduca? Você não viu? Vi, meu senhor, ele está aí no quarto. Ele estava se banhando, ainda há pouco Pedro e José saíram com a banheira. Que diabo, não responde, só se está dormindo. E o coronel dirigiu-se ao quarto. Entrou. Ao dar com o filho nu da cintura para cima e estendido de costas na cama, pálido, imóvel, olhos abertos, fixos, o coronel deu um salto. Manduca, que isso, Manduca? E agarrando, abraçando o filho, sacudia-o nervosamente. O corpo de Barbosa, flácido, quente, cedia aos esforços do pai, como um cadáver antes da rigidez. E o cérebro ativo, lúcido em exercício pleno de funções, vivia, compreendia, sentia, tinha vontade, queria falar, queria responder ao pai, mas já não tinha órgão, estava isolado do mundo. Meu filho morreu, bradou o coronel e saiu desatinado, correndo com as mãos na cabeça. A esses gritos deu-se como um milagre.
A velha entrevada firmou as mãos nas guardas do chaise longue, fez um esforço supremo. Ergueu-se, caiu de joelhos e começou a engatinhar para o quarto do filho, movendo as juntas quase anquilosadas, de um modo que seria ridículo se não fosse horroroso. Em camisa, em uma seminudez indecente, escorregando pelo assoalho as sacadas aos solavancos, como um inseto mutilado, foi. Chegou onde estava o filho, abeirou-se-lhe da cama, levantou-se, agarrou-se no colchão, guindou-se com dificuldade dolorosa, abraçou o corpo por sua vez, colocou-lhe nos lábios os seus lábios de velha, moles, franzidos, frios. Aos beijos da mãe, beijos que não podia retribuir, Barbosa sentiu-se tomado de um sentimento estranho, de uma ternura filial que nunca dantes conhecera. Pai? Mãe? Por que se não devotara com todas as suas poderosas dificuldades a minorar os sofrimentos daquele casal de velhos, a suavizar-lhes as misérias de senectude? Descrentes de amigos, descrente de amantes, descrente da esposa, ateu, farto do mundo, enjoado até de si, fora pedir aos gelos da ciência exclusivista a morte, a extinção dos últimos afetos. Tomara-se egoísta, tomara-se cruel, e tinha ainda o que lhe prendesse ao mundo. Tinha pai, tinha mãe, tinha quem se devotar, tinha para quem viver. Que vingança cruel a da natureza! Entregara-o de mãos atadas aos caprichos de uma mulher histérica que se lhe oferecera, que se lhe dera, como se teria oferecido, como se teria dado a qualquer outro, a um negro, a um escravo de roça, não por amor psíquico, mas para satisfazer a carne faminta. Repleta, farta, essa mulher o abandonara. Nas cinzas quase frias das suas crenças mortas, ateara-se o lume do amor. O fogo da fé brilhara um momento, mas prestes se extinguirá, e a escuridão voltara mais tétrica. Lenita fora procurar e achara um homem vil que lhe vendia o nome para cobertar o erro, que a aceitava por esposa, desonrada, grávida. Grávida, ela estava grávida. Ele ia ser pai. E ela fugia dele, levava-lhe o filho e ainda o ludibriava. Escrevia-lhe em cínica missiva as suas observações de viajante, as suas impressões de artista. Fazia ainda mais. Dava-lhe parte do seu enlace com um minotauro prévio e consciente. Informava-o que o seu filho, o pai dele, Barbosa, tinha de dar o nome Augusto de pai a um homem sem brios, a um chatim, refesse de honra. E ele morria, por amor dessa mulher. Morria porque ela lhe quebrantara o caráter. Morria porque ela o prendera nos liames da carne. Morria porque sem ela a vida se lhe tomara impossível. Covarde. O remorso personificado na figura lastimosa e quase hedionda de sua desgraçada mãe ali estava sobre ele, abraçando-o, devorando-o, bebendo-lhe os últimos alentos. Ele queria viver e não era impossível. Se houvesse quem entendesse de fisiologia, quem estabelecesse a respiração artificial, até que fosse completamente eliminado o veneno, arredar-se-ia a morte, a vida voltaria. Mudassem as circunstâncias, o trem fosse paciente e Barbosa salvava-o. Mas por si, para si, nada podia fazer. Enclausurado no corpo, como o lepidóptero na crisálida. Estava impotente, estava aniquilado. Nem sequer lhe era concedido o consolo triste de pedir, de implorar o perdão da pobre mãe, da mísera entrevada a quem a angústia curara em um momento. A placidez da morte sem dor, da morte pela paralisia dos nervos motores, converteu-se em um suplício atroz, pavoroso, para cuja descrição não tem palavras a linguagem humana. Morto e vivo.
Tudo morrera, só vivia o cérebro. Só vivia a consciência e vivia para a tortura. Por que não ter despedaçado o crânio com uma bala? A paralisia invadiu os últimos redutos do organismo. O coração, os pulmões, sístole e diástole cessaram. A hematose deixou-se de fazer. Um como véu abafou. Escureceu a inteligência de Barbosa. E ele caiu de vez no sono profundo de que ninguém acorda. Fim.